Dicas para dormir melhor. Eu sou a enfermeira Ivânia e quero te convidar a aprender um pouco sobre como você colocar o seu bebê a dormir sem precisar realizar a amamentação no período noturno. Venha comigo! A parte do sono é o que mais pesa nas mães que amamentam ainda seus filhos e que já estão grandes, maiores de 1 ano, e as mães querem voltar a dormir a noite toda. Então, quando eu vou fazer o atendimento das mães que me procuram para realizar orientações para o desmame, eu percebo que, na verdade, elas não querem realizar o propriamente dito desmame. Elas só querem voltar a dormir a noite toda. E isso é quase que unânime, gente. Se você está assistindo e se encaixa nesse tipo de mãe, deixe aí o seu comentário. Realmente, né? Não é egoísmo da parte da mãe, mas a gente sabe que uma criança maior de 1 ano não precisa mamar o tempo todo e também não precisa acordar à noite para mamar. Uma criança que já tem uma alimentação bem estabelecida, ela vai jantar e não precisa mamar quando desperta de madrugada. E tem crianças que não é 1 nem 2, é 3, 4, 5, de hora em hora. Então, é bem delicado para a parte da mãe. Então, o que ela percebe? Que já cumpriu o papel dela na parte da amamentação e está na hora de encerrar um ciclo. Mas ela não sabe como fazer isso, que foi o que aconteceu comigo. Da mesma forma, eu sabia a importância de amamentar. O Ministério da Saúde recomenda que seja amamentada essa criança exclusivamente no peito até os 6 meses e prolonga a orientação para que essa criança seja amamentada até os 2 anos ou mais. Então não tem uma idade máxima, a idade mínima é 6 meses de amamentação, leite materno exclusivamente, sem precisar adicionar água, chá ou qualquer outro alimento. E a partir dos 6 meses, né, fica a critério de cada mãe, de cada família, porque eu sempre digo que amamentar é uma decisão de quem sabe da importância. Mas chega um momento que a mãe já está cansada, no sentido do que? Durante o dia até vai, mas à noite pesa mais. Por quê? Muitas vezes a gente tem jornada tripla. É casa, trabalho, crianças pequenas, arruma para a escola, né? Tem que lembrar de 1 milhão de compromissos e se você não está dormindo bem, com certeza o teu rendimento vai ser muito menor. Então essas mãezinhas precisam sim ser olhadas, precisam ser vistas, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil, né? Ter vários despertares. Quando a criança está doente, ok, a gente compreende, se precisar ficar 1 mês acordado, a gente fica. Mas quando a gente vê que é uma criança super saudável e que você precisa colocar alguns limites, aí que entra o teu papel de mãe. E eu digo, é fundamental ter conhecimento para conseguir conduzir esse ciclo, para conseguir conduzir essa parte do desmame noturno. Então, como eu falei, você não precisa interromper a amamentação totalmente, você só precisa organizar essa oferta, né? E a gente não mexe na parte noturna sem estar bem estabelecida o dia, o desmame do dia, a organização dessas mamadas. Então, são algumas etapas que a gente precisa conduzir de maneira adequada, mas as mãezinhas que eu atendo, elas falam, Ivânia, mas parece que tu fez uma magia, porque eu estava preparada para o pior, esperando ele acordar, fazer birra, choro, escândalo, e não aconteceu. E nos meus atendimentos eu costumo fazer isso, eu preparo o casal, a minha conversa não é nem com a mãe, é com o casal, e preparo sim para 2, 3, até 5 noites um pouco desafiadoras, de despertares, de choro, mas a gente tem formas de acalentar essa criança sem precisar oferecer o peito. Então isso é fundamental nessa conversa para você entender. E aqui agora eu vou deixar algumas dicas, tá? Então, dicas para a criança dormir bem à noite. Primeiro,
precisa ter uma rotina, um ritual do sono. Então, essa criança tem horário para ir para a cama, tá? Então, o horário precisa ser cumprido, tá? Então, organizar dessa forma a família. Não adianta você dizer vai dormir e o que acontece? Fica com luz ligada, com filme, tela, série, barulho. Você acha que a criança não vai ficar atraída por estar junto? Até porque você ficou muitas vezes o dia todo longe. Então, vai com a criança para o quarto, canta uma musiquinha, conta uma historinha, mas tudo suave, nada de agitar. Porque a segunda dica é essa: diminuir luzes, diminuir telas, diminuir barulhos. Então, tem que estar um ambiente confortável e atrativo, que chame essa criança para o sono, tá? Outra dica: o ambiente tem que estar acolhedor, né? Então, uma cama confortável, travesseiro, uma cobertinha que a criança gosta, e aí pode entrar um objeto de transição. Então, é aquele ursinho, aquele travesseirinho, aquele objeto que a criança tenha um apego. Isso é fundamental. Mas a gente não pode colocar um objeto de transição aqui que remeta para a parte oral, porque é justamente isso que a gente está tentando separar, né? Tirar o vínculo. Acordou, sugar, 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 dormir. Que é o que é feito com a mamadeira, é feito com a chupeta e é feito com o peito, né? Então, não pode ser objeto de parte oral. Então, acordou, vou dar mamadeira. Não, não é o ideal substituir o peito pela mamadeira no período da noite. Criança grande não precisa mamar à noite, tá? Outro ritual também que eu oriento é realizar massagens relaxantes. Então, deita com a criança, coloca uma musiquinha, passa um óleozinho, um creme no bracinho, no pezinho, faz massagem. A criança gosta de ser tocada, acariciada, e isso fortalece muito mais o vínculo entre você e ela. E a família, né? Então, se tem criança maior junto, se o pai está próximo, faça esse ritual com a família. E converse com ela, né? Explique que o TT está acabando, que a criança já é grande, não precisa mamar à noite, que a noite é escuro, é para dormir. Então converse, deixe essa criança ciente do processo, porque assim é mais fácil ela assimilar, né? E a questão que a criança tem aquela síndrome da separação. Por que quando ela acorda, ela já procura o peito? Porque é uma forma de saber que a mãe está disponível. É uma forma dela saber que a mãe está ali. E aí você vai falar sobre isso com ela. Se ela tem medo, se ela tem preocupação que a mãe não vai estar, é só ela chamar. Mamãe, você vai lá com ela. Se ela ficar de boa, você dá a mão, faz um carinho, né? E deixa ela na cama. Algumas vezes ela vai pedir colo, vai pedir para embalar e tá tudo bem, tá? Mas é grande, eu vou cansar. Não vai ser para sempre. Daqui a pouco ela nem mais vai caber no seu colo. Daqui a pouco ela já vai criar asas, vai voar e você vai lembrar desse momento que ela está contigo. Então, curta cada momento, cada etapa e cada fase, tá? E a última dica é utilizar a técnica da corujinha. Me conta, você já ouviu falar? Eu vou deixar no próximo vídeo falando tudo sobre a técnica da corujinha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal, porque assim você recebe em primeira mão todos os vídeos novos que eu vou postar aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!